Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Saúdo o Sr. Padre Duarte, saúdo os nossos seminaristas, acólitos, saúdo as nossas irmãs, saúdo a confraria e todos vós, comigo, cristãos, batizados, discípulos de Jesus Cristo, a celebrar a Páscoa semanal, para escutar a sua palavra, a palavra do Senhor, e para nos alimentarmos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, entregue por nós, para nos fortalecer na nossa vida pessoal, sobretudo na nossa vida comunitária, e para nos impulsionar para a missão de sermos testemunhas dele no mundo em que vivemos. Quero também saudar aqueles que nos seguem através da comunicação social, seja da Vitec, seja da Antena 1 ou da Rádio Clube de Angra. De uma maneira particular, uma saudação àqueles que na diáspora nos acompanham, e por isso a comunicação social é tão importante para nos sentirmos assim irmanados e mais unidos uns aos outros e, naturalmente, também a sentirmos mais as nossas raízes. Por isso oramos também por aqueles que, sendo da nossa família, nossos conterrâneos, estão em terras distantes. Vamos assim pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados para mais dignamente celebrarmos estes sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por a vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Deus, Rei Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça
preceda e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Do livro da sabedoria. Orei e foi-me dada a prudência. Implorei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferia aos cetros e aos tronos, e em sua comparação considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro, à vista dela, não passa de um pouco de areia, e comparada com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do que a saúde e a beleza, e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e pelas suas mãos riquezas inumeráveis. Palavra do Senhor. Encha
sentimos a desgraça. Leitura da Epístola aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença. Tudo está patente e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa, vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com estas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: então, quem poderá salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: vê como nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certamente reconhecemos que somos nós hoje, no tempo em que vivemos, cristãos batizados, discípulos de Jesus Cristo, no contexto do mundo, que é este mundo que é o nosso, com as suas vicissitudes, perplexidades, também com os seus valores, com uma ânsia de procura de felicidade que nós sentimos ou nos sentimos de alguma maneira irmanados juntamente com este que vai ao encontro de Jesus e que leva esta pergunta: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? É a pergunta mais radical que, de uma maneira explícita ou menos explícita, está no coração de todo o ser humano. E, sobretudo, a um cristão que já escutou a palavra e que já nos indiciou sobre aquilo que é verdadeiramente a vida plena e total que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Não podemos ter outro mestre senão abeirarmos dele e perguntar: o que eu tenho que fazer? É interessante esta palavra. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que realmente tornar prático na minha vida pessoal, comunitária, social, para que o meu próprio ser viva plenamente em comunhão e em sintonia com essa vida plena? Esta é a primeira grande questão que a palavra do Senhor hoje nos coloca. Mas coloca-nos também uma outra, e que está nos apóstolos. Senhor, nós até aceitamos deixar tudo. Então, que recompensa é que nós temos? É uma pergunta que também certamente poderá estar em cada um de nós. E ela depois corresponde àquilo que a própria palavra de Deus nos coloca. Quer dizer, nós necessitamos de discernir. Porque temos perante nós dois caminhos. Temos o caminho do mundo, com as seduções, as riquezas, aquilo que o mundo nos pode dar. E temos, por outro lado, a proposta de Jesus Cristo, pela sua revelação, pelo seu estilo de vida, pelos seus comportamentos, pela própria proposta de caminho que Ele nos dá nas bem-aventuranças. E nós somos chamados a decidir. Um cristão, e podemos dizer qualquer ser humano sensato, questionando-se sobre a sua vida, é constantemente chamado a decidir. E essa decisão tem que ter um discernimento por detrás. E por isso é que, na primeira leitura, temos precisamente do livro da sabedoria esta questão: eu amei a sabedoria mais do que todas as riquezas. O ouro, a prata, não são nada perante a sabedoria. Que sabedoria é esta, senão a sabedoria que está em Deus e que só Deus pode oferecer pela ação do seu Espírito? Mas, ao mesmo tempo, diz que a amou e que quer servir, quer segui-la, quer realmente fazer dela precisamente o projeto
da sua existência. Amei-a e quer seguir esta mesma sabedoria. Realmente estamos perante algo que está no interior de nós próprios. Está naquela descoberta que nos personaliza a nossa própria fé, a nossa realidade humana e cristã. É curioso que Jesus, ao falar das parábolas do reino, tem uma que eu agora gostaria de recuperar, porque vem aqui a propósito, quando fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quem o descobre vai e vende tudo por causa daquele tesouro. É uma mobilização a partir de dentro. Eu estou a focar isto porque nós, cristãos, ainda estamos muito habituados a ser um bocadinho dirigidos e a seguir aquilo que outrem, normalmente a nível da hierarquia, nos pode realmente impulsionar, e até nem é mau. É algo que no fundo vem e que nós reconhecemos naqueles que estão à nossa frente, nas comunidades, ou na igreja, ou inclusivamente na vida pública, muitas vezes, que merecem o nosso respeito e também até merecem o nosso sentimento. Achamos neles pessoas que nos podem realmente guiar. Mas não podemos ficar aqui. Não sei se reparais, quando o Papa Francisco e nós na nossa Diocese nos propomos a convocar a Igreja para ela ter um rosto assente no povo de Deus, todo ele realmente inspirado, assistido pela ação do Espírito Santo e todo ele participativo na vida da Igreja e na sua missão, um rosto sinodal. Caminhar todos em conjunto com Cristo e sentirmos a alegria do que é esta caminhada em conjunto. Nós abriremos no próximo domingo precisamente a caminhada universal e daremos continuidade à nossa caminhada diocesana. Nós estamos aqui. É que é bom que cada cristão, pela formação, pela interioridade, pelo encontro com Cristo, pela comunhão com Deus e uns com os outros, a sentirmos fortalecidos pela graça do Espírito Santo, reconheçamos que viver a fé em Cristo e estarmos neste reino de Deus a trabalhar é como um tesouro que nós pessoalmente descobrimos. Isto é que dá consistência. Dá consistência. É o que nós chamamos uma personalização da fé. Já não é porque outros disseram, e aqui vem outra passagem, que é da Samaritana, que é muito interessante, não sei se reparais, na passagem da Samaritana, ela encontrou-se com Cristo, vai dizer aos seus conterrâneos, os conterrâneos vêm ao encontro de Cristo e depois dizem, agora sabemos, já não é porque tu nos disseste, é porque nós vimos e escutamos. É este alcance que nós necessitamos muitas vezes. É este passo que nós temos que dar para então nós também podermos dizer que o encontro com Cristo é um tesouro, que seguirmos verdadeiramente a Deus, vivermos na comunidade, partilhar com os irmãos da mesma fé em Jesus Cristo, sermos possuidores desta vida plena é um tesouro e que ninguém nos pode roubar. Para isto necessitamos do discernimento, discernir, impulsionados por esta graça divina, para saber qual deve ser, para onde é que devemos realmente caminhar, que escolha é que devemos fazer. É curioso que na carta aos Hebreus esta palavra sabedoria vai-nos ser dada através da realidade da palavra viva e eficaz. É a palavra que se identifica com a própria realidade de Jesus Cristo, porque ele é verdadeiramente a palavra revelada, é a palavra encarnada. Por isso é que São João diz que a palavra quer dizer o mesmo, verbo, o verbo. Ele é o verbo, no princípio era o verbo. Estava em Deus, mas num determinado momento ele vem estar connosco. Portanto, é a palavra. É a palavra que nele mesmo transmite a totalidade do que Deus nos tem a dizer. Não é preciso esperar mais. É agora. Agora, porque temos necessidade de compreensão, temos que dar tempo. E por isso, nesse tempo, somos nós próprios que vamos assumindo a riqueza dessa mesma palavra, do encontro com Cristo. Por isso, é também aqui, na leitura dos Hebreus, que nós nos inspiramos e dizemos, realmente nós precisamos dar prioridade a esta palavra, viva, eficaz, capaz de deixá-la que ela entre em nós
pessoal e comunitariamente, e que vá até à medula. É curioso esta expressão. Vá até à medula e que faça distinguir. No momento em que ela corta, ela distingue. Distingue o que são as realidades do mundo daquilo que são as realidades de Deus. Como é que nós temos que decidir? E então aqui nós vemos que é uma palavra inspirada. É uma palavra que nos ajuda a fazer o discernimento. É uma palavra de sabedoria. Estamos na mesma realidade. E então agora vemos e vamos ao encontro do Evangelho, que se calhar para nós é um pouco mais vivo, porque apresenta-nos aqui personagens muito próprias que transportam esta grande pergunta que já fazíamos ao princípio. O que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? E reparai, e Jesus agora vem dizer, começa por cumprir os mandamentos. É realmente proposta de Deus para uma vida plena, total. Só que os mandamentos não são tudo. Por isso é que este homem, que vinha com esta inquietação, ele tem a coragem de dizer, eu já cumpro isso desde a minha juventude. E é interessante que Jesus ainda te falta uma coisa. É o passo a seguir. Não é prescindir dos mandamentos. É integrá-los para os quais Deus nos comunicou os mandamentos. Que é para nos encontrarmos com Cristo e fazer da nossa vida um seguimento de Cristo. É o passo que falta. E reparemos que para muitos cristãos é este passo que falta durante a vida toda. É transformar a sua vida ritual, de seguimento de leis e mandamentos, de preceitos, ou de tradições, só, sem mais, para uma vida de seguimento de Cristo. Enquanto não se fizer isto, a vida cristã não tem sabor. Eu muitas vezes medito neste aspecto. Que sabor pode ter a vida cristã? E não será por isso que muitos se afastam? E não será por isso que muitos não se aproximam? Porque olham para a igreja, para a comunidade e veem no nosso testemunho, por simplesmente, um conjunto de rituais, de mandamentos, de leis, de observações, de tradições, às vezes um pouco vazias. Não será isso? E eu pergunto, quem é que gosta de fazer esta aproximação a uma instituição assim? Quando nós lhe apresentarmos o Cristo vivo, o Cristo que fala, que chama, que envia, o Cristo que ama, o Cristo que nos inspira pela sua sabedoria, que nos comunica a sua própria sabedoria, o Cristo que nos oferece um tesouro capaz de nos mobilizar para uma entrega total de nós próprios, aí não falta quem esteja disposto a arriscar. Porque toda a pessoa é seduzida pelo amor. Toda. Toda a pessoa é seduzida pela ternura e pela misericórdia. Por isso falta-nos a nós muitas vezes, como comunidade, como cristãos, termos esta experiência assim de seguimento. E seguir é fazer o mesmo, é entrar em comunhão, é fazer do Mestre aquele que projeta toda a nossa existência. É isso que é seguir. Não é seguir de fora, é seguir em comunhão com Ele. Então aí nós realmente seguiremos e encontraremos o caminho de perfeição. Por isso é que Jesus diz a este homem, vai vendo tudo. Quer dizer, encontra razões para te desprenderes. E para tudo aquilo que tu tenhas, seja sempre para partilhar. Tudo o que tenhas, seja para partilhar. Seja para entregar. Entrega-te a ti e tudo o que tens. É assim a vida cristã. E é aí que nós, então, nos sentiremos, por um lado, a viver a pobreza em nós próprios, que nos desprendemos, e ao mesmo tempo fazemos a experiência da riqueza infinita, que é a vida de Deus em nós. E daí vem a última pergunta. Certamente também é importante fazermos-la. Mas nós que já entregamos tudo, nós que nos oferecemos, nós que seguimos a Jesus Cristo, então que recompensa temos? Também nós precisamos ser purificados. E por isso é que Jesus aos apóstolos, na pós de Pedro, lhe vai dizer, é preciso purificarem. Vocês estáis à espera de recompensas também materiais. E reparem como muitas vezes nós, a nível da igreja, andamos a falar de Jesus Cristo, andamos a propor uma sabedoria capaz de nos mobilizar nesta realidade de uma entrega total de nós próprios e depois apegamos também ao mundo tal e qual como aos outros. Quantas vezes isso não acontece? Nós, a partir de nós, hierarquia, bispos, padres e todos nós, quantas vezes não ficamos aí? Quantas vezes não pomos os bens materiais como preocupação primeira e não colocá-los ao serviço daquilo que deve ser a vida da própria igreja? E é aqui que Jesus nos ajuda a reconhecer. É que a felicidade, é que aquilo que a recompensa que nos é dada é 100 vezes mais
aquilo que no fundo essas coisas do mundo nos podiam dar. É infinitamente mais. E é aqui que está realmente a verdadeira sabedoria e a verdadeira experiência. É o amor, a entrega. É o sentido de comunhão. É a vida em Deus. Por isso é que Santa Teresa dizia: quem Deus tem, basta. Não precisa de mais. Quem tem Deus tem tudo. Já não precisa de mais nada. Grande experiência, grande proposta, grande interpelação que o Senhor realmente hoje nos faz. Mas é uma experiência. Não vale a pena nós pensarmos que nos é dada assim. Então vamos iniciar, ou vamos continuar, ou vamos completar esta experiência que a palavra do Senhor hoje nos dá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, só Deus é bom e só Ele pode converter os corações. Peçamos-lhe que nós, por nós mesmos e pela Igreja e por todos os homens da terra, dizendo humildemente: Deus omnipotente, vinde em nosso auxílio. Para que a Igreja, suas comunidades e movimentos, deem testemunho do Senhor que se fez pobre e encontrem nele a única riqueza, oremos. Para que surjam muitos homens e mulheres que considerem a riqueza como nada e se deixem apaixonar pela pobreza evangélica, oremos. Para que Deus faça com que muitos jovens deixem pais, irmãos, terras e tudo mais, por causa de Jesus e do Evangelho, oremos. Para que os cristãos acreditem na Palavra de Deus, experimentem que ela é viva e eficaz e a ponham em prática nas suas vidas, oremos. Para que os membros da nossa Assembleia creiam que a Deus tudo é possível e que Ele é o nosso Pai, que está nos céus, oremos. Deus Pai de todos os homens, que nos chamais a seguir o vosso Filho, fazei que os nossos corações se disponham a ouvir a sua voz e se coloquem ao serviço do seu reino. Por Cristo, Senhor nosso.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis e fazei que esta celebração sagrada nos encaminhe para a glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito. Quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, comigo vosso indigno servo, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados,
mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Deus de infinita bondade, que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho, tornai-nos também participantes da sua natureza divina. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. As atividades da paróquia durante esta semana, de 10 a 17 de outubro, chamo a atenção para o seguinte. Daqui a pouco, às 18 horas, haverá a bênção dos alunos do 2º ano e dos seus trajes dos cursos do campus de Angra da Universidade dos Açores. O grupo de leitores reúne segunda-feira no Centro Pastoral às 19h30. Os catequistas, na terça-feira, no mesmo lugar, às 20 horas. O grupo coral ficará mais uns minutos para acertarmos a vida do coro durante esta semana. O parque visitará os doentes da Zona C na sexta-feira, dia 15, a partir das 14 horas. No sábado, dia 16, pelas 18 horas, ocorre o aniversário da dedicação da nossa Catedral. E no domingo, dia 17, às 18 horas, haverá a abertura da fase diocesana do Sínodo dos Bispos, sob o tema Para uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Permita-me que sublinhe este último apelo, já o fiz há bocadinho na homilia, mas é importante agora unimos-nos à Igreja Universal a fazer uma caminhada que nós já temos feita através já de 3 anos, sobre o que nós chamamos de caminhada sinodal, caminhamos juntos na alegria de caminharmos juntos com Cristo e realmente para uma igreja renovada, evangelizadora, uma igreja em diálogo com o mundo e a colocar todos os batizados participantes na vida da igreja e na sua missão. No próximo domingo, por vontade do Santo Padre, ele pede para que em todas as paróquias e todas as dioceses se faça um sinal de abertura deste ano pastoral. E nós o fazemos com muita alegria, portanto, entrando em comunhão com a Igreja Universal e dando continuidade à nossa caminhada sinodal na nossa diocese. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na alegria que nos dá este encontro com Cristo, com a sua palavra, reconhecendo o valor da sabedoria na nossa vida e a necessitarmos de discernimento sobre o caminho a seguir, vamos ao encontro de Cristo, vamos ao encontro dos nossos irmãos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.